Sindicato é uma ferramenta de luta. Para quem quer lutar, é uma ferramenta de muita luta. Muito bom o sindicato. Você conhece o lado da sua vivência trabalhista, ruralista. Eu não posso dizer que o sindicato é ruim. Eu não posso. Como eu acabei de dizer para vocês, ele é uma ferramenta. Agora, se você não zela a sua ferramenta, ele não corta de jeito nenhum. Se você zelar ele, amolar, afiar, fica boa. Ele é uma ferramenta, ele é um órgão que luta pelo direito da sua classe, pelos trabalhistas, luta pelos trabalhos. Então, o que é o trabalho do Brasil? Se você não tem outra entidade. É importante os nossos agricultores estar sindicalizado, né? Porque o sindicato, ele informa, ele organiza os agricultores, né, principalmente com a sua documentação da sua terra, né? Para você estar organizado, você precisa documentar a sua terra, para você pegar uma aposentadoria, né? Para qualquer política pública do governo federal, você precisa estar organizado. Então, esse é o papel do sindicato, né? Organizar os agricultores, informar através de cooperativa, associação, grupo de mulheres, grupo de jovens, né? Grupo da terceira idade, para a gente poder valorizar a nossa produção, para que a nossa produção seja reconhecida. O sindicato é uma escola, né? A gente aprende muito. Eu acho que uma das melhores escolas é o sindicato, é o movimento sindical. O movimento sindical, ele é uma escola, na verdade, uma escola de formação. Quando eu comecei a participar da reunião do sindicato, das assembleias, dos conselhos, e aí eu descobri que eu me identificava muito com a questão do sindicato, que ali, aquela instituição, ela lutava em questão de representatividade para representar a nossa categoria, a agricultura familiar, né? Que hoje é o que nós somos, agricultores familiares. O sindicato, sempre eu falo que o sindicato somos cada um de nós agricultores familiares. Aqui isso é a sede, porque se não fossem os nossos agricultores lá na base, a gente não estava aqui hoje em dia. Por muitos anos, os agricultores familiares não eram reconhecidos como trabalhadores e, por isso, começaram a reivindicar os seus direitos através das ligas camponesas. Isso incomodou vários setores da sociedade que, nesse período, ainda estava sob regime militar e buscavam controlar essa população, criando sindicatos e oferecendo alguns poucos serviços assistencialistas. Mas em Bragança, os agricultores foram resistência e protagonizaram a luta pela liderança do sindicato, momento que ficou conhecido como retomada. A retomada do sindicato, na verdade, ela se deu em 1984. O sindicato foi fundado em 1972 e aí foi fundado pelos companheiros que acharam que o sindicato era um órgão que poderia estar ajudando os trabalhadores. E o Marcos Oliveira veio, mas ele é acostumado a cuidar da propriedade dele. Quando chegou aqui, tinha que se sentar de trás de uma escrivaninha, ou seja, de uma mesa, numa cadeira, esperando os pobres agricultores virem para se associar, ou então tirar um dente, fazer uma consulta. Aí ele disse, olha, isso aqui não é para mim, não. Com 100 dias, ele renunciou.
renunciou e assumiu João Alcântara de Oliveira, que era o representante que falava a língua do governo, da ditadura militar, digamos, dos militares, e que eram pessoas estabilizadas, por exemplo. Não era órgão, ele não estava sendo praticamente um órgão da categoria, dirigente de pessoas da categoria. Até porque naquela época a maior parte dos agricultores também era analfabeto ou semi-analfabetos. Mas ao longo da sua história, eles já foram pensando diferente, né? Foram achando que o sindicato deveria ser um instrumento para a questão eleitoral. Mas quanto à questão de organização como categoria, para as pessoas saberem os seus direitos e deveres, isso aí era que deixava a falha. E as pessoas também vinham para se perpetuar na direção. Mas ninguém sabia o que estava acontecendo. Aí ele ia de manhã, tomava o café no sindicato, saía para não ficar ninguém, só os funcionários. Chegava para ter uma informação com ele, um encaminhamento para Belém, não existia, não tinha nada. Não tinha nada. Aí por isso nós botamos o negócio para pegar fogo. Mesmo o pessoal gostando ou não, chegou o ponto de que as pessoas não muda de diretoria, todo tempo ele fazia, como eu dizia na linguagem popular, fazia a rodilha e botava na cabeça, né? E os outros era que ficavam sofrendo às vezes. E aí, olha, vamos tirar esses caras do sindicato e vamos colocar lá os devidos donos do sindicato. Quem é os donos do sindicato? São os sócios. Aí foi criado uma oposição sindical. Então dava uma quantidade grande de pessoas aí e todos vinha na íntegra lá participar da reunião. Como não tinha, por exemplo, nenhuma força mais, a gente reuniu e achou que a gente deveria ocupar o sindicato. Eu ia de pé daqui para Bragança com vários companheiros, ele é sabedor disso. Nessa época não tinha transporte, era muito a estrada feia, eu ia de pé para Bragança, para encampar essa luta lá dentro, para tomar do homem. E aí os colonos vieram, acamparam no sindicato, que era aqui onde funciona essa feira, agora do lado, aí que era o prédio do sindicato. Então foi uma ocupação para que chamasse a atenção, né, não só dos diretores, mas chamasse a atenção do município, porque quem estava ocupando ali eram os agricultores, eram os donos da instituição e que já estava cansado, né, daquela vivência lá com os diretores que, na verdade, não ajudava a garantir o desenvolvimento da categoria. O funcionário do sindicato, que era assessor do presidente, no caso do João Alcântara, ele passou a orientar a oposição sindical. Nós tínhamos uma assessoria, e a assessoria foi conhecer, olhou a história e disse que nós estava certo. Aí pau rolou. Para aquela época ele estava falando a verdade. Isso aqui não é para ser comércio de uma pessoa. É um órgão de categoria. Então vocês têm que se organizar para vocês serem os diretores do sindicato. E aí com isso gerou uma situação muito forte, que eles não queriam perder. Por quê? Porque eles não tinham base. Eles não tinham pessoas lá no interior, lá na comunidade, que fosse de acordo, apoiasse a situação que estava acontecendo. E foram para o confronto na eleição, a oposição ganhou. Eu sei que andemos e viremos e ganhamos a questão. Suter Nunes Brazão foi o primeiro presidente da oposição sindical. Raimundo Monteiro Moreira foi o secretário e Jorge Soares Monteiro era o tesoureiro. Mas eu estou pensando que eu ia ficar fora a parte. O Suter Nunes Brazão, ele veio, de fato ele era agricultor, mas já veio com o pensamento como o João Alcântara funcionava. Lá fui para lá com aquela história toda, o meu companheiro fez cagada, depois de eleito foi o jeito de botar para fora, eu já queria sair, de ele ficar, não, quem fica é você e ele vai. Aí assumiu Raimundo Monteiro Moreira. Nessa época foi muito duro, mas a gente conseguiu, né? Para chegar lá. E depois que chegamos, nós começamos a fazer um trabalho de base. O sindicato estava muito estragado, muito baixo. Não tinha nada mesmo, estava acabado. Fizemos um trabalho de base junto com esses amigos, Doca Pedra, Dejaci, Bordalo, no Censo, e conseguimos sair desse buraco. E quando nós saímos deles aí, com as boas reuniões de base que nós tínhamos, nós não tínhamos 200 sócios kit no sindicato, de 12 mil sócios. Conseguimos
a botar 5.000 sócios o kit quando eu saí do sindicato. Pagamos o que devia tudo. O primeiro dinheiro que entrou foi um bom dinheiro. Muito dinheiro. 40 mil reais naquela época. Pagamos todos os médicos para o que estava atrasado e pagamos funcionários, tiramos funcionários que não queriam trabalhar e toquemos o barco para frente. Eu passei esses 3 anos lá dentro do sindicato. Eu não tenho o que falar do sindicato. Eu só tenho que dizer que ele é uma grande ferramenta para quem sabe lutar. Só não foi muito bom, foi eu que deixei uma família grande aqui, 12 filhos, correndo atrás de mim. Isso quando eu me lembro me dói. E você sabe o que é um pai de família sem não estando no meio da família? Muita dedicação, é o valor feminino que queremos destacar. É a cultura brasileira do estado do Pará. É o valor feminino que queremos destacar. É a cultura brasileira do estado do Pará. A mulher tem seu valor. A agricultura familiar é uma das profissões mais importantes, né? Porque nós alimentamos, né, as pessoas, nós plantamos, produzimos alimentos, né? A agricultura familiar hoje ela é um carro-chefe na questão da produção de alimentos saudáveis, né? Hoje está dito que 70% da produção que chega na mesa do nosso brasileiro, ela vem da agricultura familiar. Alimento saudável que é produzido. Eu trago todas as minhas coisas. É desde a farinha de tapioca, farinha com coco, farinha lavada, massa, machixe, cheiro verde. Hoje que eu não trouxe cheiro verde porque ainda não tá bom, só sábado. E tudo. É macaxeira, é beiju, é galinha caipira. Afinal, o que o agricultor tem que fazer, ele traz tudo para cá. Já daqui, do apuramento que eu tiro, eu já não vou mexer no meu, já dá para comprar outras coisas. Então, eu venho também porque eu gosto de vir para a feira. Eu sempre me apaixonei, eu sou apaixonada por essa feira. Eu passei a gostar tanto da questão do sindicato como me identificar com a roça. Hoje, o lugar melhor para mim, sempre eu digo para as pessoas que eu sou rico, morando onde eu sou, fazendo o que eu faço. Entendeu? O sindicato, eu passo a semana vindo para o sindicato, no final de semana eu vou para a roça. Entendeu? Para mim, hoje não tem lugar melhor no mundo do que o meu lote, a minha casa, a roça em si. Eu não tenho interesse, por exemplo, em sair para morar nas terras dos outros. Aquilo ali é a minha vida, eu nasci ali. Entendeu? Tem coisa ali para mim que não tem que pague. Aí eu digo assim, eu falo para ela que a gente é rico. Ela diz, mas nós somos ricos, nós não temos um carro, nós não temos não sei o quê. Aí eu digo, não, tu fala de ter dinheiro. A riqueza é você fazer o que a gente gosta, no lugar que a gente gosta, viver bem. Hoje eu tenho uma paixão, eu me identifico com o movimento social, com o movimento sindical. Eu acredito que o sindicato ele representa a minha categoria, eu como agricultor familiar que sou. E na verdade eu sou agricultor familiar, eu estou diretor do sindicato, mas sou agricultor familiar. Falando sobre a questão da agricultura familiar, a dificuldade do agricultor é muito grande, né? Hoje a gente não tem, na verdade, um apoio assim do poder público. O agricultor sempre produz com a sua própria força, o seu próprio recurso que ele tem lá, então ele faz a produtividade dele. É um desafio muito grande, né, a gente ser agricultor, porque a gente muito, além da gente trabalhar com muita dificuldade, nosso trabalho aqui, a maioria é braçal ainda, né, a gente não tem o apoio do poder público como deveria, né. Nossos agricultores muitas vezes precisam de máquina para aradar a terra deles. Quando chega, a máquina já é fora do tempo. Então a gente tem que dar reconhecimento para os nossos agricultores familiares, mas a gente não tem esse incentivo na agricultura familiar. A gente enfrenta vários desafios para levar nossa produção até a cidade, para a gente vender, principalmente no período de inverno, né, a estrada, o carro dá prego, o carro fica atolado. E a gente ainda tem esses desafios. Quando a gente chega na feira com o nosso produto, ele não é valorizado, né, quando chega na mão dos atravessadores. Porque lá no campo eles não têm o apoio que eles precisam, né, para continuar na agricultura. Não tem aquela assistência que eles necessitam, né?
E aí, muitas das vezes, a juventude ela acaba se afastando do campo. É muito difícil tu fazer um jovem hoje entender, perceber que hoje o meio rural, o campo, ele é um lugar bom de se viver. É muito difícil hoje para o jovem agricultor. Um jovem, quando ele chega a 14, 15, 20 anos, 18 anos, o que é que ele quer? Ele quer, a vontade dele é sair daqui para estudar, para ir para a cidade, estudar, que ele quer ter outra profissão. Ele não quer viver de roça, ele não quer trabalhar de roça. E muitas das vezes existe até um certo preconceito quando fala a questão da roça. Mas ele não vem para a cidade, ele vem para a periferia da cidade. Lá que ele vende um lote dele por 100 mil, 50 mil, 80 mil, mas ele não vai comprar uma casa aqui na cidade, vai comprar na periferia, lá onde está um monte de situações erradas que não é de acordo com o passadio, a vivência que ele teve lá tranquila, lá no interior e tal. Porque se fosse trabalhado nessa sucessão rural lá no campo, eu tenho plena certeza que o nosso jovem não vinha para cá, para a zona urbana. Então depois ele vai se policiar e vai dizer, pô cara, por que eu vendi meu lote? Por que eu vim para cá? O que foi que eu vim fazer? Às vezes até volta para lá já para trabalhar com os outros que estão lá. A soja já está chegando no município com muita força e os nossos agricultores familiares estão sendo esmagados, porque a gente não tem esse reconhecimento. Então eu acho que essa situação tem que ser vista, tem que ser essa política pública, tem que chegar lá na ponta, lá no agricultor, lá na agricultora, lá no pescador, lá na pescadora, para que esse incentivo possa seja fixado lá na comunidade, fixado lá no seu lote, produzindo, mas com condições de produzir. Inclusive hoje, para tu conquistar sócios para levar para o sindicato jovem, é muito difícil. Então precisa a gente ter um olhar mais carinhoso para o nosso jovem. A gente montou alguns grupos já e está levando para as pessoas, para os jovens, né, o conhecimento do movimento sindical. E quanto ao outro desafio, principalmente para nós mulheres do município, como agricultora familiar. Se estender muito sobre a situação do trabalhador rural, eu acredito não, muita gente não gosta mesmo, entendeu? Agora, eu só deixo de dizer quando eu morrer, porque só Deus, quando Deus mandar minha morte, o que a gente não pode é um negócio que a gente tem lá dentro, a coisa está dizendo, a gente tem que dizer mesmo. É a situação do trabalhador rural. Nós, dentro do movimento sindical, nós mulheres, muitas vezes a gente é taxada como uma mulher qualquer, que ainda a gente ouve, não muito, mas a gente ouve. Muitas vezes muitas pessoas falam que a gente não tem o que fazer. Naquela época, quando iniciou o sindicato, era só homem que se associava, a mulher era dependente. E os filhos? Hoje no sindicato, nós somos a maioria. E a gente tem uma secretaria de mulheres, né, que a gente trabalha em grupo de mulheres, tanto com artesanato, aí entra a questão da panela de barro, as agricultoras familiares, toda a sua produção. A gente organiza essa produção e também a venda dessa produção dessas mulheres. É um desafio de ser mulher, é um desafio para ser mãe de casa, né? Que a gente fala, dona de casa, né? E muitas vezes a gente tem que ser a esposa, amiga, mil e uma coisa aqui dentro do sindicato. Eu faço sempre essa ponte, eu e as companheiras aqui, os companheiros que tanto nos ajudam também. Eu não sei se você sabe que era sindicato dos trabalhadores rurais. Aí as mulheres, não, porra nenhuma, não vamos ter que botar sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Né? Ficou exatamente colocado no sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras. Agora, é sindicato de trabalhadores rurais, agricultor e agricultoras familiares. Porque é homem e mulher que trabalham na terra. A conquista que nós viemos sempre teve a mão, o dedo da mulher. A gente, enquanto mulheres, está à frente do sindicato, num dos cargos mais importantes do sindicato, porque é um cargo que, desde muito tempo, eles vêm sendo ocupados pelos homens,
né? E hoje entra a primeira mulher presidente, a primeira vice, mulher também, está nesses espaços de poder. Eu fui a primeira mulher que trabalhei como delegada sindical. A senhora ainda trabalhava, mesmo com toda essa dificuldade, ainda assim fazer as cobranças do sindicato, que a senhora podia só ir viver sua vida, né? Cuidar dos seus filhos. Porque era um direito que a maioria das pessoas não paga uma associação, não tem um pedaço de terra e cruza as mãos. E eu achava, bora, eu dizia para minha colega, vai pagar o sindicato, legaliza esse teu pedacinho de terra, vambora, não desiste. Sofri muitas com meu ex-marido, né? Passei por algumas situações e que hoje, conhecendo o movimento sindical, hoje eu digo que eu não passo mais por isso de jeito nenhum, com homem nenhum, com ninguém. Não permito mais que ninguém faça comigo o que já foi feito antes de eu conhecer o movimento sindical, né? A gente aprende muita coisa nesse movimento. Nesse corre-corre, eu fiz curso de medicina alternativa, o curso de administração rural. Fomos 32 mulheres que fizemos o curso de medicina alternativa, fizemos embutido e defumado, aprendi a fazer muita coisa. Os das plantas medicinais, muita planta boa, muita planta mesmo. Trabalhei muito, só não realizei o sonho de ir em Brasília, na Marcha das Margaridas, porque fomos para Capanema, de Capanema para Oiteiro, e de Oiteiro eu não pude ir para Brasília. Apareceu uma menopausa que me tirou do ramo. A cada 4 anos, a gente vai até Brasília participar da Marcha das Margaridas, que é a marcha das mulheres do campo, das águas e da floresta. E a gente organiza as mulheres para levarem toda a sua produção. Tanto pode ser produto da agricultura familiar, como artesanato, como a questão da panela de barro, tudo que as mulheres produzem, né? A gente vai até Brasília para uma feira, participar de uma grande feira que tem lá em Brasília. A gente foi para a Marcha das Margaridas em 2019 e foi uma marcha muito legal, muito interessante. E a gente teve também a Marcha das Margaridas em 2023. Tem muitas coisas boas que a gente aprende lá. E é muito importante isso, é uma coisa que eu acho que é importante da gente levar conhecimento para as pessoas, né? Para a juventude, para os agricultores. Para a gente assim é muito grandioso, né? A gente vê a alegria dessas mulheres, tá expondo o seu trabalho, né? No outro estado e assim também vir com o seu dinheirinho no bolso. Isso a gente se alegra junto com essas mulheres. O direito ao voto que a mulher tem hoje em dia, né? Foi graças ao movimento sindical, graças à luta da Margarida, né? Que lutou muito para que as mulheres tivessem o espaço dela e hoje as mulheres elas têm esse espaço. Então o sindicato ele não acabou, ele vai continuar enquanto houver agricultor, enquanto a gente puder lutar pelos direitos dos agricultores, a gente continua aqui de pé. Mas o sindicato está aí, somos nós, todos nós somos sindicato, todos os agricultores familiares são um sindicato, mesmo não sendo só o sindicato, mas eles são. Então a gente tem essa esperança de um dia melhor para a agricultura familiar aqui no município de Bragança. Trabalhar com amor, eu vou ter orgulho de ser agricultor para levar o progresso e ajudar meu país. Às vezes sou esquecido, ou até mesmo excluído, mas eu não vou calar, para começar eu estou feliz. Mas eu não vou calar, para começar eu estou feliz. Eu não estou lhe dizendo que a história aqui só pode ser dom de Deus, porque para a gente fazer o mal, não é nada difícil, é daqui para isso está fazendo mal. Mas o bem é custo, o bem é ruim. E hoje assistindo a televisão, eu vejo aquele pessoal se preocupar com a situação de menino de rua, os adolescentes, cachorro abandonado, cavalo solto. Eu acho que nós é assim mesmo, é se preocupar com as coisas. Cuidar da terra, isso não tem preço.
é de grande importância, né? A gente viver na terra, viver em contato com a terra, viver em contato com a natureza. Minha propriedade vai ficar de herança para minhas filhas e provavelmente para meus netos. Eu não tenho vontade de botar fora a minha propriedade, porque eu fiz a interpretação de que o homem e a mulher do campo, fora da terra, é que nem um peixe fora da água. A vida é curta. Morre. Até mesmo excluído, mas eu não vou cair.